Olá, estamos começando mais um encontro do FIME, hoje com o professor Ferreira Júnior, que ministrou o curso Arranjo em Música Popular. O professor Ferreira Júnior é natural de Assaré, Ceará, oriundo de duas famílias tradicionais de músicos e artistas populares. Iniciou os estudos musicais aos 8 anos de idade. Aos 14, foi estudar em Fortaleza, onde cursou diversas escolas, através das quais atuou em bandas, como a Banda de Música Mirim da Polícia Militar, Banda de Música da Igreja Templo Central e, por fim, a Banda do Colégio Pia Marta. Através da Banda do Pia Marta, viajou por diversas vezes para vários países da Europa. Nesse mesmo período, Ferreira Júnior conheceu o maestro Manuel Ferreira, com quem iniciou seus estudos de solfejo e harmonia e, consequentemente, arranjo. Os seus primeiros arranjos foram executados pela Banda do Pia Marta, dentre eles a música Dance o Mi, que ele concedeu uma bolsa de estudos na Itália. Em retorno ao Brasil, trabalhou como músico e arranjador para diversas gravadoras, dentre elas a Sony Music, a Som Livre, entre outras. Graduado em saxofone popular pela Universidade Estadual do Ceará e também graduando em composição musical pela UES. Então, é com muita alegria que nós damos as boas-vindas ao professor Ferreira Júnior. Olá, professor. Boa noite, Brenda. Boa noite a todos. Boa tarde e noite, né? Eu estou falando boa tarde, mas é tarde, finalzinho de tarde, comecinho de noite, né? Seja bem-vindo e já de antemão agradeço a sua presença aqui conosco e já também destaco aqui que acabou de entrar aqui na sala o aluno Tauan Bezerra. Ele está aqui nos bastidores. Seja bem-vindo, Tauan. Aí, você coloca no chat, né, se você quer participar, aparecendo, né, na câmera, ou se você quiser falar com o professor, mas não quiser aparecer, você pode ficar com a câmera desligada, não tem problema. E aí, quando o professor entender que é o momento, aí ele vai lhe chamar, certo? Tá bom, mas o Tauan está dizendo aqui que vai ficar no bastidores, mas qualquer coisa, então, você escreve algum comentário, dúvida aqui no chat, e aí a gente lê, né, eu passo para o professor, e ele vai atendendo aos seus questionamentos, aos comentários, tá bom? Enfim, Ferreira, seja bem-vindo. Eu preciso destacar que o Ferreira é uma figura, assim, maravilhosa, além de ser uma pessoa incrível, né, uma pessoa maravilhosa, é um super profissional, um super músico, com uma trajetória incrível, né, assim, de trajetória profissional incrível, né, então é uma honra para mim estar aqui nesse momento, espero que as pessoas que vão ou chegar aqui depois, ou vão assistir posteriormente à gravação, aproveitem esse momento, usufruam, né, que é um momento importante para a gente, né, para quem está passando por uma formação em música, né, ou através da música. Muitíssimo obrigado, querida Brenda. Faço das suas palavras minhas.
e é um prazer enorme estar aqui participando desse evento tão lindo que é o Festival FIME. Né? E para mim, eu me sinto muito honrado de poder estar aqui participando de um evento tão importante e podendo estar provocando experiências, né? Eu acho que esse é o grande... acho que para mim é o que é mais importante, além de estar participando, estar aqui com vocês, é poder estar provocando experiências nos outros, né? No próximo. Então, vamos lá. Muito boa tarde, Tauan. Posso começar aqui, né, Brena? Boa tarde. Desculpa. Pode sim. Já pode começar direto, assim. Eu já nem voltei de novo para deixar o espaço para você. Pode ficar à vontade. Perfeito. Muito obrigado. Então, boa tarde, Tauan. Boa tarde a todos que vierem aqui ao nosso encontro. Estão por vir também. Bem, acho que não precisa mais eu me apresentar, que a Brenda já falou, sou Ferreira Júnior. Esse nosso... a nossa temática aqui é arranjo em bloco, não é? Um tipo de técnica muito interessante, simples, inclusive, eu diria, não é? Não é que tem uma literatura tão grande, mas é interessante quando a gente tem alguém experiente para poder, né, inclusive, esperançar, né, a gente, né, com essas técnicas, né, poder ensinar. Bem, o arranjo em bloco é uma técnica. O que é o arranjo em bloco? Né, sintetizando, né, é a ornamentação da melodia. Né? É a gente enxergar a melodia de uma maneira verticalizada, ou seja, é um processo da melodia harmonizada. A grosso modo, é isso. Né? Obviamente, claro que não só isso, né? Tem ainda nas entranhas desses blocos, que eu vou chamar de blocos, que é justamente essa verticalização de cada inciso melódico, ou seja, de cada pontinho melódico. Existe uma maneira muito particular da gente fazer, e só para recapitular, da gente oferecer a essa melodia algumas notas que antes de a gente pensar em qualquer outra nota da harmonia, ou de uma escala daquela harmonia, a gente precisa estar atento e atentar, obviamente, para algumas notas que precisam estar ali para trazer o que eu chamo sempre de cor, né? A cor do acorde, a cor dessa verticalização. Por isso, quando a gente não coloca nas entranhas desses blocos alguma dessas notas importantes, né, do acorde ou da escala do acorde, às vezes esses blocos perdem força. E dependendo do que você for fazer, quando você não coloca determinadas notas que deveriam estar ali para dar esta cor, você acaba tornando essa melodia, mesmo que harmonizada, sem força. Ela fica vamos dizer assim, um bloco, uma sonoridade ambígua. Né? Então, o arranjo em bloco é interessante porque, assim como a gente também pensa na improvisação, o diferencial é que a gente pensa melodicamente. Mesmo que a gente não esteja, por exemplo, tocando um instrumento melódico, como, por exemplo, o saxofone, um trompete, um trombone, obviamente eles são instrumentos melódicos. Mas, quando a gente está improvisando, a gente está também inserindo algum desses elementos que eu vou agora dizer para vocês e frisar, que primeiro que a gente precisa pensar, a funcionalidade das notas com relação à harmonia. Eu sei que eu já estou me antecipando, porque eu sei que são perguntas que já me fizeram bastante, né? Por que aquele arranjo ali não tem a força, tem alguma coisa estranha, né? Às vezes perguntam isso, né? Muito bem. Existe. Primeiro, antes de a gente pensar em fazer os blocos, qual a primeira responsabilidade, vamos dizer assim, do músico? É de analisar a melodia com relação à harmonia. Um cuidado muito importante é de você observar. Às vezes, dentro de um compasso, às vezes tem 4, 5, 6 harmonias, não é verdade? E às vezes
A harmonia está apenas para meio tempo na metade daquele tempo. Às vezes a harmonia seguinte já é para preencher aquele um tempo. Vamos pensar aqui em 4. Às vezes tem a harmonia que está para esse tempo, a outra harmonia para esse outro tempo, e assim por diante. Né? Você vai fazer os blocos? Eu tenho que evidenciar essas harmonias sobre cada inciso melódico. Eu não posso oferecer essa uma das harmonias para preencher todos os blocos de todo o compasso. Então, analisado a melodia, sim, eu já sei que aquela harmonia está naquele inciso melódico, naquele tempo. Aí o que é que nós temos que oferecer? O que a gente chama de notas guias. Notas guias é o primeiro grande segredo. Por que notas guias? Nos acordes, nos acordes consonantes, são terças e sétimas, seja maior ou menor. Ou seja, vamos aqui tomar aqui como base Dó. Dó maior, 7 mais, por exemplo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Né? O Mi e o Si, no caso aqui de Dó, são as notas guias. São as primeiras notas que eu preciso referenciar, preciso colocar no bloco, ou seja, sempre de cima para baixo. Quem vem primeiro? Se for a sétima, depois a terça. Pronto. Feito isso, vamos para as outras notas orgânicas do acorde. Aí você coloca a quinta, você pode colocar a tônica, não é? No acorde do tipo menor, um exemplo prático. Dó, vamos tomar sempre como base como Dó, para facilitar a compreensão. Dó menor, 7, por exemplo. Dó, Ré, Mi bemol, Sol, Lá, Si bemol. Aí as notas guias, bemol e o Si bemol. Terças e sétimas. No tipo de acorde consonante, essa é a primeira responsabilidade. É a primeira coisa que eu tenho que pensar, depois de analisar a melodia com relação ao tempo dentro do compasso, né? Vou botar isso. Eu preciso analisar a melodia com relação ao acorde e o acorde com relação à melodia. Qual é a função deste inciso melódico ou daquele grupos, que pode ser, de repente, 4 notas diferentes para aquela harmonia dentro de um compasso. Mesmo assim, eu preciso saber o que aquela nota é com relação àquela harmonia. A outra, e assim por diante. E, às vezes, coincide da melodia já ter ali uma nota guia. E aí, o que é que a gente faz? Bem, se ali já tem uma nota guia na melodia, que pode ocorrer, né? Que a melodia ela vai passando as notas do acorde ou da escala, enfim, não é? E pode coincidir que a melodia seja uma nota guia. Aí eu coloco a outra nota guia. Digamos aqui que a nota da melodia, vamos imaginar aqui Dó maior. Aí, por coincidência, a nota da melodia é um Mi. Já por si só, já é uma nota guia. E vocês vão entender porque eu estou falando sempre das notas guias. Porque são importantíssimas. Já eu chego lá. Muito bem. A nota da melodia já é uma nota guia, Mi. Qual é a outra nota guia do Dó? Se o Dó for 7 mais ou sétima menor, bem, se for um acorde Dó 7, Dó maior com uma sétima menor, eu vou colocar o Si bemol embaixo. Se for com a sétima maior, o Si natural embaixo. Isso se a melodia for o Mi. E depois, eu vou preencher entre a nota Mi, entre a nota Mi e a nota Si, eu vou ver quais são as notas que estão ali coincidindo, as notas orgânicas do acorde. Eu boto ali. Pode ser que depois da nota guia lá embaixo, tenha outra nota orgânica do acorde. Vamos supor, Mi, Si. Mas o Dó, pode estar ali, vindo de cima para baixo. Mi, Ré, Dó. Aí Si. Lá, Sol. Veja, outra nota orgânica, Sol, ele está após o Si. Sempre de cima para baixo. Depois que eu analiso, coloco as notas guias, eu preencho com as outras notas orgânicas. Esse é um processo sempre. É o processo que o músico, o arranjador, ele precisa estar sempre atento. Por quê? Porque na falta das notas guias,
o bloco harmônico, o bloco, ele perde força. Ele perde força. Quando eu faço esses blocos precisam estar referenciando o acorde do momento. Naquele tempo. Simples assim. E quando eu não tenho uma nota guia, professor, mas se não tiver, se eu colocar só uma nota guia, o que acontece? Opa, tem força. A estrutura, o bloco, vai ter força. O importante é que tenha pelo menos uma nota guia. Mas se der para colocar as duas notas guias, insiram as notas guias. Por quê? Porque o bloco, as notas guias, elas indicam qualidade do acorde. Ou seja, vai dizer se o acorde é maior, se o acorde é menor, se o acorde, enfim, é suspenso. Daqui a pouco eu vou entrar com relação ao tipo de acorde que a gente precisa referenciar. Porque dependendo do tipo de acorde, a nota guia não é mais terça, né? Ela muda um pouquinho, né? Eu vou já chegar nesse ponto. Eu acho que tem alguém escrevendo aqui. Eu ia já falar para você, mas pronto. Você consegue ver aí, né, o chat? Sim, fundamental e quinta não. Tauan, claro que sim. Mas antes da gente pensar na fundamental e na quinta, nós precisamos inserir as notas guias. Porque se eu colocar a tônica, mesmo a tônica tendo a importância da tonicidade, e eu não colocando as terças, você perde força. Você não tem direção. Você não tem qualidade. Você não sabe dizer se o acorde vai ficar ambíguo. Depois que você coloca as notas guias, aí sim. Aí você põe as outras notas orgânicas, que são a tônica, a quinta. Se você colocar só tônica e quinta, fica estranho. Eu te respondi, Tauan, ou... Se a nota da melodia não for do acorde. Muito bem, ótima pergunta. É o que eu estava falando há pouco tempo. Tá, se a nota da melodia não for da nota do acorde. Mas veja só, todo acorde ele tem uma escala. Todo acorde, se a gente pensar horizontalmente, todo acorde é uma escala. Se você colocá-la ao invés de verticalizada, como acorde, se você colocar na horizontal, ou seja, fizer a escala daquele acorde, você vai ver que existem outras notas, que são as extensões ou tensão. Por exemplo, ainda trazendo aqui um exemplo de dó. As notas normalmente são dó, a tônica, a terça, a quinta, ou seja, dó, mi, sol, a sétima, não é? Mas aí nós temos nas entrâneas as extensões dessas notas orgânicas aí do acorde. Nós temos as tensões, que é quem? Ré, nós temos a quarta ou a 11ª, nós temos a sexta, nós temos a nona. Você pode utilizar. O que não é interessante, eu não estou dizendo que não se pode utilizar. É desinteressante você não colocar notas guias e colocar nota de tensão. Agora, é claro que aí, o que eu vou falar agora para você e para os demais, se porventura tiverem aí, existem situações em que você não põe notas guias. Né? Por exemplo, você vai escrever, parece controverso o que eu vou dizer, né? Mas vamos lá. Vamos supor que estejamos aqui fazendo um arranjo para uma pequena Big Band. Eu tenho aqui, vamos lá, 4 trompetes, vamos só usar os metais, 4 trompetes e 4 trombones. Aí vamos lá, e vamos enxergar como se fosse isso aqui, ó, na tela. Eu tenho 4 trombones e 4 trompetes aqui em cima. Eu posso referenciar isso para a gente escutar sobrepostamente, né? Essa massa sonora, eles funcionando juntos. Eu posso referenciar as notas guias no trombone e posso usar as outras notas orgânicas no trombone e colocar só as tensões no trompete. Neste caso, eu posso. Mas você falou que não tinha que botar as notas guias? Mas aí,
os trombones, ele vai estar usando as notas guias para os trompetes. Como os trompetes vão funcionar sobrepostamente, ou seja, junto com os trombones, eu posso usar as tensões dos trompetes. Só as tensões. Aí vai ser uma massa sonora muito interessante. Tá? Muito interessante. Se porventura você tá, se você escrever com finale, enfim, com esses aplicativos, se você fizer isso aí na sua casa, e fizer um teste ou no seu arranjo, você vai ver como fica muito lindo, tá? Você pode sim usar. Você pode usar outras notas, que às vezes uma melodia, a melodia ela vai passando pela escala do acorde, não é? Ela vai passando pela escala do acorde. Ela pode ser, uma hora pode ser às vezes, por exemplo, quando eu vou compor alguma coisa, às vezes eu quero criar na própria melodia tensões. Então, eu crio argumentos só utilizando as tensões de um determinado acorde. Aí eu venho, vou criando, aí repouso um pouco mais, vou criando essa dinâmica, tensão, tensiono, volto, e vou assim. Depois eu vou criar isso com os blocos. Porque eu vou estar tensionando na melodia e voltando, mas pensando também nos blocos. Quer fazer mais alguma pergunta, querido? Perfeito. A depender do tipo de música que você for fazer, tem outro assunto que é muito importante também, que além das notas guias, que é importante. Deixa eu falar também outra coisa. Dos tipos de acordes, né? Porque há alguns tipos de acorde em que a tensão, o acorde às vezes não tem terça. E aí, o que fazer? Né? Por exemplo, um tipo de acorde suspenso. Vamos pensar aqui em dó de novo. Tudo que eu estiver falando em dó, você pensa em qualquer outra tonalidade, com qualquer outro acorde, claro. Dó. Um dó sus. Dó sus 7. Dó, fá, sol, si bemol. Nesse caso específico, para esse tipo de acorde, a nota guia passa a ser a quarta. Não tem a terça está omitida. Tem a quarta. Nesse tipo de acorde, a quarta e a sétima, seja ela maior ou menor, passam a ser as notas guias. Não é? No tipo de acorde diminuto, é o acorde que tem mais notas guias, não é? Nós temos, vamos pensar aqui em dó diminuto. Dó, mi, sol, bemol, si dobrado bemol. Né? Dó, mi, sol, bemol, né? As notas guias aí são a terça, a quinta e essa sétima. Tá? Terça, quinta e sétima. Às vezes até tomo como base também a nona. A nona às vezes funciona como nota guia. Tá? Mas assim, a grosso modo, a terça no tipo de acorde diminuto. Terça, bemol. No caso de dó, mi bemol, sol bemol, si dobrado bemol. Tá? Às vezes é muito importante você entender esse processo também, porque assim, você precisa evidenciar no tipo de acorde com quartas, dó, fá, si bemol, mi bemol, continua do mesmo jeito. O fá, o si, o mi bemol, tá? Vai que você queira fazer um acorde em quartas, né? Continua do mesmo jeito. A terça do acorde, a sétima, se for acorde consonante, né? Maior, menor. Quer fazer mais alguma pergunta? Dependendo da... Outra coisa importante, dependendo do estilo de música. Às vezes, para quem gosta de jazz, né? Tem várias coisas que a gente pode pontuar nesse sentido, que a gente pode trazer para a nossa música, para quem gosta da música popular brasileira, né? O parafraseamento,
que é muito discutido, é muito no jazz, né? Às vezes você quer transformar a música popular brasileira, um samba, você quer transformar num jazz, aí você tem que pensar nessa questão do parafraseamento, que é você trazer as nuances do jazz para a música popular brasileira, para o samba, seja o que for, para você transformar. Aí você usa aqueles elementos comuns do jazz, que são articulações, né, bordaduras, preenchimentos. Isso no caso do jazz, né? Que esses preenchimentos, às vezes você coloca as notas guias, ou você tem uma melodia, por exemplo, pegando aqui uma música bem simples, um parabéns para você. Parabéns para você. Aí você quer fazer o parabéns para você em jazz. Aí você vê quais são os elementos, aqueles antecipações que é muito comum. Para, 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 esses atrasos, que é muito comum no jazz. Tudo isso, a gente, se for o caso do jazz, né? Se for o caso de você fazer o jazz. O parafraseamento é você pegar uma determinada música que não é, por exemplo, do jazz e transformar, trazendo essas nuances para o jazz, ou vice-versa. O do jazz, transformando em música popular brasileira, no samba, no choro, você traz o elemento de um para o outro. Tá? A grosso modo, em síntese, é isso. A tensão substitui alguma nota orgânica? Sim. 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 Você pode sim utilizar notas de tensão para substituir as notas orgânicas, inclusive as notas guias. Por exemplo, você deixa uma nota guia e pode preencher o resto com notas de tensão. Mas aí precisa ter muito cuidado, tá? Precisa ter muito cuidado, precisa analisar bem, sentir bem, né? Para que você não preencha demais com tensão, para não ficar muito... dependendo, obviamente, se você vai fazer uma música que você queira criar uma dinâmica, né? Uma crescente, por exemplo, uma música indo de uma maneira bem tranquila e você tensiona, como é muito comum no jazz, você vem tranquilo, sobe, vai subindo, tensiona, cresce, baixa um pouco. É mais ou menos isso que você precisa pensar, né? Vai colocando uma nota tensão, vai colocando outra, vai criando uma dinâmica. O importante é que você, nesse processo dos blocos, você precisa ter coerência, tá? Se você vai criar uma trilha sonora de tensão e tal, obviamente você tem que colocar o máximo possível, né? Mas mesmo assim, você precisa ter muito cuidado para não tornar cansativo. Porque o arranjador, o compositor, ele é um pintor de quadros, né? Ele precisa ter habilidades com essas cores, ele precisa saber utilizar bem as tintas, né? E às vezes quando exagera demais numa determinada cor, fica desinteressante, né? Então o arranjador é mais ou menos assim também. Precisa criar uma dinâmica, mas pode sim, viu, Tama? Pode utilizar. Só precisa ter cuidado. Mais alguma pergunta? Pode ficar à vontade, pode perguntar, tá? Sem problemas. Uma coisa que eu gostaria de reforçar, que é muito interessante, às vezes eu já vi colegas, obviamente por inexperiência... Ferreira, deixa eu só te interromper um minutinho. Pois não. Tauan, se você quiser conversar, de repente, com o professor, e não quiser aparecer, você pode ficar com a câmera desligada. Eu não sei se eu já falei isso, se eu já tiver falado, me desculpem, viu? Mas é porque eu pensei aqui que eu não tinha falado. Aí você já aconteceu com outros alunos. Fica com a câmera desligada, aí você fica com a tela escura aqui, né? E aí pode conversar com o microfone. Desculpa, se bem que o Tauan está aparecendo ali já. Se quiser ligar o microfone, é isso? Aí eu posso colocar então, né? Tá bom. Pode, ficar à vontade. O bate-papo até flui mais. Bem, Bom, seja bem-vindo. Maravilha. Seja bem-vindo, Tauan. Pode ficar à vontade.
Eu ia falar, só para não perder o raciocínio aqui, antes que Tauan me pergunte, às vezes eu vejo a dificuldade de alguns colegas que eu já vi lá atrás. O que eu utilizo quando eu tenho eu vou fazer um arranjo para 2 instrumentos, fica perdido sem saber o que é que eu vou fazer. Que notas eu irei usar? Não é? Como é que eu posso fazer esse bloco? É uma pergunta frequente. Né? E são perguntas também que eu, lá atrás, quando eu comecei a estudar, eu também perguntava. Os professores sempre me achavam chato, porque eu perguntava, por quê? Bem, o processo, inclusive, é o mesmo, o pensamento é o mesmo, mas existe uma maneira muito interessante de você vai fazer o arranjo para 2 instrumentos. Você tem 2 vozes ali, por exemplo, né? Então, o que é que a melodia principal, você pode... Vamos supor que você faz um arranjo para um trombone, um trompete, um exemplo prático, né? Trombone, trompete e trombone, de repente, você vai criando um diálogo melódico. Você pode fazer de cara. Por exemplo, fazendo uma composição sua. Aí você chega num determinado momento, passa o outro instrumento fazendo outra melodia. Fazendo essa... É muito interessante você escrever dessa forma. Vai criando esse diálogo, primeiro melódico. Depois, começou com o trompete, por exemplo. O trombone, aí você analisa as harmonias que estão ali. Faz o mesmo processo. Você analisa, faz uma análise, né, da melodia com relação à harmonia do momento. E você vai vendo se a melodia tem a nota guia, se não tem nota guia, onde não tiver nota guia, você coloca a nota guia com outro instrumento. Vai tentando fazer o acompanhamento. O acompanhamento você pode imaginar. Em qualquer escola que você for, isso é uma coisa muito de cada um de nós, né? Você pode pensar no acompanhamento. Se você está fazendo um choro, ver qual é a rítmica interessante do choro, qual o acompanhamento. Você pensa nesse acompanhamento, mas, para o outro instrumento, sempre, aonde for notas, onde não tiver nota guia na melodia, você coloca uma nota guia. Sempre lembrando, para não ficar muito distanciamento, você vai colocando a nota guia sempre o mais próximo possível da melodia. Se ela não estiver, por algum motivo, mais próximo, mas não tem importância. É importante que você vá criando esse diálogo também, tanto melódico como do acompanhamento, de uma maneira que ele fique mais coeso, para não ficar tão distante. Tá? O processo é o mesmo. Mesmo que você faça a mesma melodia, mesmo que você não faça esse diálogo melódico, que você faça uma linha só e a outra linha só, vai fazendo a mesma coisa. Colocando onde for nota guia, onde não tem nota guia, notas guias. E assim por diante. Você quer fazer alguma pergunta, querido? Pode ligar o... Tudo bem, boa tarde. Eu tinha falado ali antes um pouco, mas acho que você não estava me escutando, mas boa tarde a todos. Boa tarde. E a você, porque é uma oportunidade estar aqui, tendo uma aula, né? E eu acabei fazendo as perguntas ali pelo chat, porque eu estudo arranjo na Unirio, no Rio de Janeiro. Então, eu fiquei sabendo desse curso e maravilha, esse evento que está acontecendo e estou aí para aprender, para escutar o senhor. Oh, maravilha, seja bem-vindo, viu? Mas, basicamente, o que eu estava falando, e me perdoe se porventura eu estou com a vista não muito legal, eu estou com o computador aqui, eu tenho que ver. Mas essas perguntas que você fez são perguntas fantásticas, sabe? Que são perguntas, realmente, que geralmente os alunos perguntam, sabe? Se pode ser substituído nota guia por notas guias por nota de tensão, pode. Só precisa ter o cuidado, sabe? Então, porque às vezes você, dependendo do que você vai criar, porque blocos, né, você pode criar situações de você, de repente, colocar uma nota guia e preencher com notas de tensão. Mas, mesmo assim, precisa ter muito cuidado para não criar uma situação, digamos assim, nebulosa, assim, muito forte. Se você criar uma dinâmica e pensar nisso, você pode, inclusive, usar nota de tensão, mas nos blocos é importante
você sempre pensar nas notas guias, porque são elas que vão indicar qualidade e movimento. Eu achei interessante quando você comentou, né, sendo a nota guia a sétima e a terça. Então, no caso, você está na melodia ali para cima do si, está num dó maior, e você bota o si e suprime o sol, já vai para o mi, cria um espaço no acorde também, querendo ou não. Sim, sim. Esse é o grande barato, vamos dizer assim, do bloco, né? E aí, uma coisa importante que você falou agora, que agora é uma outra coisa importantíssima, sabe? Então, por exemplo, a nota da melodia é um dó. Qual é a nota guia que vem depois? Descendo? Descendo, Si. O si. Digamos que esse si é um si natural. Olha a situação que a gente vai ter junto à melodia. Aí, neste caso, a regra número 1 é substituir imediatamente essa nota guia si pela nota mais próxima da escala descendo. Quem vem depois? Aí seria sexto lá? O sexto grau, lá. Aí o lá, ele passa a ser a nota guia do momento. Por quê? Porque quando precisa se evitar mesmo as segundas menores com relação à melodia, mesmo que seja nota guia. Mesmo que a nota seja guia, devemos evitar, nunca devemos colocar meio tom com relação à nota da melodia. Porque se você for ver, fica muito, muito estranho. Não é um som interessante. E no caso, estaria mudando a harmonia também, né? Já não teria sétima, seria com sexta. Exatamente. Mas, veja, nós estamos pensando em blocos. Blocos se movimentam. Bloco geralmente é rápido, não é? Sim. Mas você pode estar tocando no piano a sétima. Entende? Pode estar referenciando a sétima maior, de uma outra forma. Se eu colocasse a sétima, vamos supor que a nota da melodia não fosse dó, né? Fosse uma outra nota, aí sim, poderia, porque aí não estaria a uma segunda menor da nota da melodia. O que tem que se evitar, isso tem que se evitar mesmo, sabe? Isso é regra mesmo, vamos dizer assim, da teoria do arranjo, sabe? Você precisa evitar as segundas menores com relação à melodia. Tá? Não é nem evitar, é nem fazer mesmo. Aí você, nesse caso, do dó, que aí a nota guia que vem primeiro, si. Aí eu substitui imediatamente pela nota mais próxima. No caso, o sexto grau. Aí você coloca a outra nota guia lá embaixo e escolhe nota de tensão ou as notas básicas, que no caso pode ser a tônica, que já está na melodia, né? E a outra nota orgânica, que é, no caso, a quinta, o sol. Quer perguntar mais alguma coisa? Pode ficar à vontade. Curioso como tem músicas que parece que são feitas já com um arranjo, né? Tipo um frevo, por exemplo, de bloco, assim. Já é aquilo, a música. Exatamente. Por exemplo, as big bands americanas, né, as famosas big bands, é essa técnica que eles usam. É essa técnica que eles usam, sim, mas usa mesmo. Se você olhar, tem uns big bands que, inclusive, eu sigo, que eu acho muito interessante também. Inclusive, eu vou até te falar aqui para você dar uma olhada que é interessante. Tem a WDR Big Band. Ela é uma big band alemã. Muito interessante. Inclusive, lá tem um professor, Vinci Mendonça, acho que é assim o nome dele, que ele faz, inclusive, dá aula lá para ele meio que fica, né, nessa escola, nessa Big Band, ele também dá umas aulas, tem uns alunos que acompanham os ensaios da Big Band, é muito interessante. São essas técnicas que eles usam, e principalmente nas Big Bands americanas, se você for ver, Bill Evans, as Big Bands famosas, você vai ver nitidamente esses arranjos. E é muito interessante também, Tauan,
é você fazer analisar os arranjos desses mestres também, para você ver o que eles fizeram. Depois, você vai ver que o bloco, isso que eu estou falando aqui, é a maneira mais, digamos assim, básica. É o básico do arranjo em bloco. Depois tem as outras texturas que você vai fazendo como? Você vai, além de você colocar as notas guias, notas básicas, você coloca o double lead, que você pega a melodia e oitava, faz ela oitava abaixo. Além de todas essas estruturas que você fez em bloco, você também tem a outra forma de você enriquecer o bloco, é também colocando a melodia principal a uma oitava abaixo. A outra forma também de você criar texturas é de você jogar as determinadas notas oitava abaixo. É uma forma de você criar, nesse bloco, você vai criando distância das notas com relação à melodia. Né? Você cria essa elasticidade, né? Dos blocos. Você vai criando uma outra textura, uma outra cor. Isso se faz também jogando algumas notas. Por exemplo, nota da melodia e a segunda nota quem vem depois da nota da melodia. Por exemplo, Dó, que a gente estava falando há pouco tempo. Se a gente substituiu a sétima porque está a meu tom da melodia, a gente colocou a sexta. Pronto. Você joga, como os americanos dizem, a segunda nota de cima para baixo, uma oitava abaixo. Por exemplo, Lá, você bota um Lá, oitava abaixo, e permanece as outras notas do bloco onde estão. Você já cria uma outra sonoridade. Você cria uma outra perspectiva para o bloco. Você vai criando distanciamento e você vai criando para quem está escutando, imagina que, mesmo que seja 4 instrumentistas tocando, você ouvindo assim, parece que tem 10. Porque é justamente essa distância que dá, enlarguece os blocos, o som, ele fica, você sente grandioso. Mesmo com 4 notas, com 4 sons. E aí depois tem de você dropar a terceira nota. Faz a mesma coisa. Dropou a segunda, dropa a terceira. Aí até aí. Outra coisa também que precisa ter muito cuidado quando eu falo em drop, é de você... Vamos falar aqui ao invés de... como os americanos, drop, eu vou jogar as notas, né? Tem que ter muito cuidado, dependendo do tipo de instrumento que você for fazer o arranjo, precisa saber a extensão, até onde vai. A outra coisa que é muito mais importante, eu diria, porque a extensão é fácil você saber do instrumento. Mas, para o arranjador, às vezes o mais difícil é escolher uma tonalidade. É muito importante a tonalidade. Antes de qualquer coisa, antes de você colocar uma nota no papel ou no computador, precisa saber da tonalidade. Às vezes tem algumas ideias muito interessantes que você quer fazer, mas de repente, por conta da tonalidade, você não faz aquela ideia. Por quê? Porque vai ficar ou grave demais para determinado instrumento que você pensou, ou vai ficar grave demais, por exemplo, grave demais ou agudo demais. Então, uma outra coisa muito importante, que além que eu sempre falo, precisa conhecer os instrumentos. Eu vou escrever para quem? Para qual grupo de sons? Eu vou escrever para Big Band. Se você for para escrever para Big Band, você vai ver qual o tipo de instrumento que você vai utilizar. Tá, saxofone, você precisa conhecer os instrumentos, saber as extensões, os registros. Tá, uma outra coisa importantíssima que precisamos saber no arranjo é da relação dos registros dos instrumentos. Às vezes o camarada, por ele não ter experiência, escreve uma ideia até interessante, mas às vezes o arranjo perde força, fica estranho. Por quê? Porque ele, não sabendo dos registros, que é o registro do instrumento, é onde todo instrumento, seja ele qual for, existe a região onde a gente descreve que fica muito agudo, que fica agudo demais, fica muito estranho, né, imperceptível, perde um pouco de força. Aí você vem descendo, aí existe aquela região que mesmo que agudo, fica interessante.
E tem aquela região que a gente chama de brilho, que é aquela região do instrumento, quando você coloca o instrumento para tocar, você sente força. É aquela área do instrumento onde você... Ali ele vai cantar confortável, vai tocar confortável. Né? É outra coisa, registro dos instrumentos. É muito importante, todo arranjador... Eu gosto muito de escrever para Big Band. Então, eu preciso saber das regiões interessantes de cada instrumento, para quando eu for usá-lo nos blocos. A massa sonora, eu tenho que saber a região de cada um, onde cada um vai junto, no coletivo, vai soar aquela massa sonora interessante, com força. Que às vezes quando você não faz isso, você perde força, fica estranho. Fica aquela... que você... Não, tá estranho. Eu não estou conseguindo ouvir o acorde, porque quando você faz os blocos, você faz esses blocos, mesmo que você faça isso com uma Big Band, por exemplo, você precisa ouvir os acordes que estão ali nos instrumentos. Aí daí... E só isso basta? Não, mesmo que eu coloque notas guias, mesmo que eu faça todo esse procedimento, se eu não escolher uma região adequada para todo esse coletivo, mesmo que eu faça tudo direitinho, não vai soar legal. Porque vai ter uma ambiguidade, porque vai ficar ou médio grave, vai ficar aquela confusão, ou muito agudo, né? E não pode nenhum e nem outro, tem que ficar no meio, sempre. E o arranjo... Mesmo que você crie dinâmica, ele precisa manter aquela linearidade, do começo ao fim. Do jeito que você começou, tem que terminar. Mesmo que você explore os graves, explore agudos, mas precisa ter essa coerência do começo ao fim. Quer fazer alguma pergunta, querido? Interessante, que você falou até pelo timbre, né, do instrumento, que às vezes um grave lá no saxofone vai ser difícil ser suave, né, ser pianíssimo. Inclusive para você usar, por exemplo, se tratando de Big Band, por exemplo, você pode explorar as notas mais graves de todos os instrumentos. Você pode, depende do que você vai criar. Agora, você não faz o arranjo, obviamente, você não faz um arranjo só com blocos de harmonia, porque também tem muito cuidado para não ficar cansativo, dependendo do tipo de música. É muito lindo você também saber usar. Eu digo para os meus alunos que, antes de pensar em explorar blocos, conheçam os instrumentos. Vocês precisam conhecer os instrumentos. A região de cada um, onde cada um funciona, como cada um funciona, que são, nunca esqueça disso, registros. Os registros dos instrumentos. É isso. Você pode fazer um arranjo sem abrir um acorde, uma nota. E o arranjo ficar grandioso. Mas aí, precisamos saber do quê? Do registro dos instrumentos. E com o tempo, você vai vendo... Antigamente, alguns arranjos que eu toquei, lá quando garoto, tinha uns arranjos incríveis, que às vezes o arranjador às vezes abria uma vozinha só. Só uma coisa mínima. E aquela massa sonora, a coisa mais linda, aquela textura que depois vinha, afunilava, e abrindo, criava aquela dinâmica que depois vinha grandioso. Mas você via uma harmonia nos registros dos instrumentos. Eles se completavam, era grandioso. Então, não significa dizer que um arranjo maravilhoso... ele só será feito se for com blocos. Não, pode ser com... O bloco é muito importante, porque você pode criar uma textura completamente diferente, mas você precisa também explorar com os instrumentos de uma maneira uníssona. Explorando os instrumentos, cada um no seu registro, pode ser em oitavas. Por exemplo, um trompete tocando aqui e um trombone tocando a mesma nota que ele, só que uma oitava abaixo. Você cria, são texturas que você vai conhecendo e vai explorando, e também dialogando com a técnica do arranjo em bloco. É inevitável você não dobrar uma voz, né? Por exemplo, numa Big Band, que você deu o exemplo ali do metal, ainda teria o naipe do saxofone, mais 4, ou seja, 12 instrumentos. E você tem a tétrade, né? Tem 5 sons, mais com a melodia. Então, você vai ter que dividir 12 e botar para 5. Querendo ou não, vai ter que dobrar, né? Tem que saber dosar quais notas que vão dobrar.
Claro, porque se você for levar em conta, vejam só, eu pego aqui um dó e sua extensão e pá, distribuo para os instrumentos. Aí tenho mais uma camada de instrumentos ali, sei lá, tem mais 5, 6 outros instrumentos. E o que fazer com eles? Você pode fazer a mesma coisa que o trompete fez, uma oitava abaixo com os outros instrumentos. É uma outra textura. Porque, a grosso modo, a composição, o arranjo é composição, né? A grosso modo, o que a gente lida com o som que a gente, no final de tudo, o que nós estamos buscando é uma sonoridade, é o som que interessa no final de tudo. Não interessa se eu estou usando a técnica do arranjo em bloco ou uníssono, o que mais importante é que você explore isso. E é interessante porque o compositor, ele vai estar, sempre, quando ele vai estudar a composição, ele precisa escutar muito. Que tipo de música eu quero fazer e tal. Mas mesmo assim, o compositor precisa ouvir o outro compositor. Hoje é muito mais fácil com a internet, você tem muitas coisas na internet, você quer escutar um determinado compositor, tem lá tudo, você escuta trechos, tem partitura que você fica seguindo. Nossa, olha só o que foi que ele fez aqui. Olha a textura que ele usou nisso aqui. Eu nunca pensei nisso. Poxa, eu vou fazer isso, mas eu vou fazer com blocos. Lá ele fez um nisso. Mas eu vou abrir, vou criar uma outra textura, vou criar um bloco. Vou utilizar um outro instrumento, vou colocar um flautim aqui, um oboé junto com esse saxofone. Ou seja, o grande barato de tudo é o que buscamos no final de tudo é a textura, é a cor, é o final, não é? E, por exemplo, essa questão de dobrar, se você tem naquele exemplo do dó, um acorde de dó, com a melodia está no dó. E a partir do momento que você bota o dó lá para baixo, ele vai ofuscar a melodia também, né? A melodia não vai estar sobre... Então, a minha dúvida é essa, assim, quais notas preferenciais de se dobrar num acorde, numa harmonia? Bem, você pode... A melodia, você pode fazer a melodia uma oitava abaixo. O que não pode... Inclusive, você pode utilizar uma oitava abaixo. Você pode colocar a melodia uma oitava abaixo. Isso é uma das técnicas do arranjo. Muito interessante, usado nas big bands. Ou seja, você põe toda a estrutura do que a gente já falou aqui, as notas orgânicas, notas guias, etc., e a melodia uma oitava abaixo. E eu já vi caso, obviamente, tem a questão da tonalidade. Que às vezes o camarada faz, além dessa oitava que ele já deu da melodia, ele coloca a própria melodia, mesmo não fazendo a melodia normal, mas ele fica pontuando com uma nota mais 2 oitavas abaixo. Por exemplo, com trombone baixo, às vezes utiliza tuba. Você está me entendendo? Tem a distância, tem. Por isso que é interessante, Tauan, conhecer os registros dos instrumentos. Porque você pode explorar isso. Pode, e nada mais interessante do que você escrever, fazer os seus arranjos e ter um grupo para você experimentar, para você ouvir, que é importante. Por mais que você entenda o processo, o que eu estou dizendo aqui, na literatura, por mais que você saiba, é importante que você faça o laboratório, e você vá para o terreiro, como diz aqui no Ceará. É importante que você ponha em prática, para você escutar. E com o tempo você vai se acostumando. Você vai vendo, poxa, é interessante isso aqui, mas eu não posso usar essa técnica. Não significa dizer que numa determinada música que você vai fazer o arranjo, você vai conseguir fazer o drop 2, por exemplo, drop 3, o drop 4, que você vai conseguir dobrar a melodia. Às vezes uma melodia, você pega um arranjo já, uma música que alguém pediu, por exemplo, vai fazer para um cantor, que a tonalidade já que a ideia já está pronta. Aí você tem um determinado instrumento que ele vai até uma certa região, mas você queria fazer um bloco ali e fazer as técnicas. De repente não vai, porque vai numa região muito grave que não vai ser interessante, porque não vai soar. Perde força. Aí vem a velha história da ambiguidade. Aí o arranjador também tem aquela questão da coerência. Tem coisas que eu queria muito fazer. Às vezes, por exemplo, eu vou fazer um arranjo para um cantor, que é mais comum assim, a gente precisa ter muito cuidado.
Porque ele já tem a tonalidade, aquela música que ele vai cantar é aquilo ali. Às vezes eu acho, poxa, era interessante, ter uma ideia para fazer ali, ia ficar muito interessante. De repente, me frustra, porque eu não vou poder fazer aquela ideia, porque eu sei que com aquele determinado instrumento, eu não vou poder fazer porque vai para uma região muito grave. Ou vai para uma região muito aguda. Tem essas coisas, essas nuances que você precisa ter cuidado no fazer musical, no arranjo, que você precisa tolher, escolher outras formas. Mas, mesmo assim, é interessante que, mesmo que você saiba das técnicas, escute arranjadores. Se você tiver partitura, veja o que ele fez num determinado trecho, o que ele utilizou. Aí sim, aí você vai... Poxa, ele usou aqui um drop, ele colocou aqui a melodia oitavada, só colocou uma nota guia. Interessante, vamos ouvir aqui esse trecho. Aí você vai anotando. Que isso você vai criando vamos dizer assim, um vocabulário. Né? E depois você vai testando nas outras coisas. Porque é isso, a composição é isso. Cada um acaba fazendo, porque eu costumo dizer que ninguém ensina ninguém a ser compositor. Né? Todo mundo já tem tem as suas habilidades, já tem o seu mundo ali. O que a gente precisa saber é usar, como iremos usar aquilo. Né? Ninguém ensina ninguém a compor. O que eu estou aqui repassando e trazendo são técnicas de como utilizar, mas a composição está em cada um de nós. E é muito interessante que a gente busque outros compositores, que a gente escute, analise, veja, seja aquele aluno perverso, que fique lá atrás e pergunte, né? No bom sentido, você fique lá, fique procurando saber, entendendo, ouvindo. O ouvir é outra ferramenta importantíssima. As texturas. O que a gente busca em síntese. Em tudo isso, no final de tudo, é a cor, é a textura. O final é isso. Quer fazer alguma pergunta, querido? Agradecer pelos conhecimentos aí passados, pela aula. Obrigado, professor. Muito, eu que agradeço, Tauan. Seja sempre bem-vindo. Tenho certeza que aqui é uma casa que vai estar sempre de braços abertos, viu? E eu aqui agradeço a você, agradeço a Brena, agradeço a Casa de Vovó Dedé por estar estreitando esses laços, né? Você, lá do outro lado do Brasil, olha que maravilhoso. É isso. E eu acho que isso acho que o professor tem que fazer isso mesmo, né? Causar nos outros fazer experiência, né? Acho que isso que tem que ser pontual na vida de todos nós, né? É a gente fazer experiência, né? Provocar experiência. Eu acho que isso é o grande barato. Eu que agradeço, muitíssimo obrigado. Foi um prazer, querido. Maravilha. Tauan, muito obrigada pela sua participação, né? Parabéns pela coragem de entrar aqui, mostrar a cara e conversar, né? E parabéns pela sua disponibilidade, pela sua disposição em se permitir esse momento, né? Se permitir esse momento de interagir com o professor, conversar, comentar, né? E aí construir esse bate-papo aqui. Então, eu agradeço aqui, parabenizo e agradeço a sua participação, tá bom? Tá bom, muito obrigado. É realmente uma oportunidade, estou aqui aproveitando ao máximo. E parabenizar o festival pelas apresentações que estão tendo também, assim, a produção, poxa, dando voz para tantos músicos ali se apresentarem com uma estrutura boa, gravação, imagem também excelente. Parabéns a todos. Eu vou me despedindo aqui. E aproveitando, eu gostaria de aproveitar aqui o que o Tauan falou, né, sobre os recitais, agradecer ao elogio e também falar que a gente segue ainda com recitais aí nas quartas-feiras, haverá alguns recitais nas segundas-feiras também, eu vou divulgando, vou avisando tudo, e avisar também que
vocês podem acompanhar o trabalho do professor Ferreira Júnior nas redes sociais, né? Tanto suas redes sociais, né, dele mesmo, quanto da Banda Assaré também, né? Que é uma a Big banda... Band, só um adendo rapidinho, desculpa. É só dizendo que o Assaré no próximo ano volta. A Big Band. Pronto, se Deus quiser, a gente vai se reconstruindo, né? Depois desse tempo todo que a gente teve que parar tantas coisas. E também queria lembrar, né, e deixar essa dica aqui, que o professor Ferreira Júnior, ele é responsável, né, ele é diretor musical, arranjador de um show que é realizado pela Casa de Vovó Dedé anualmente, que é os Sons do Nordeste, que foi abraçado pelo Festival Aralume, que é um festival que é realizado também pela Casa de Vovó Dedé. Então, lá no, se eu não me engano, foi a 5ª edição, a última que teve, né, Ferreira? Foi a 5ª edição. Do Sons do Nordeste. E aí, todas as edições estão no canal do YouTube da TV Dedé. Aí você vai lá e procura Sons do Nordeste, aí vai ter 1, 2, 3, 4, 5 lá, tem os shows para você acessar, então fica essa dica, que eu tenho uma gratidão enorme, né, tive a oportunidade de participar, se eu não me engano eu participei de todos, né, desde o primeiro. Foi. Eu fico lá. Quando não tiver nada para eu tocar, me chame ao menos para eu entregar uma água, que tá valendo. Se preocupe não, que enquanto tiver Não se preocupe não, que enquanto tiver Som do Nordeste, você vai estar. Nem que seja para passar um guardanapo assim para tirar o suor, tudo bem. O importante é estar lá. Porque muito é uma energia muito boa, né? Os sons é uma energia muito boa, assim. Você está falando isso aí, e eu aproveito aqui para agradecer, porque, de certo modo, se hoje eu estou aqui, o professor Evelter, que foi meu professor lá na Universidade Estadual do Ceará, que é onde ele faz também parte, né? Foi o grande responsável por isso, né? E foi quem me deu a oportunidade de eu poder colocar no papel isso que a gente está fazendo e a gente está celebrando, né? Que a gente celebra todo ano, né? Os Sons do Nordeste. Sem falar que aqui se desenvolve tantas e tantas coisas que eu digo, meu Deus do céu, é tanta coisa que acontece aqui na casa que eu digo, meu Deus, é muita coisa mesmo. E coisas boas, né? Que a casa vem fazendo é muito importante. Eu aqui aproveito para agradecer, porque a ele e depois a ele, a Wagner, todo mundo aqui que tão bem me recebe, e não só a mim, como a todos, né? E eu sou muito grato por estar participando e ter essa oportunidade de estar perto de vocês. Pronto, e aproveitando os agradecimentos, né, nós já estamos finalizando, e Ferreira, eu queria agradecer também pela sua participação, né, no filme, pela sua sugestão de tema, essa temática que é interessantíssima, né, super instigante e super, pelo número de inscrições, assim, interessa a muitas pessoas, né, pelo que eu pude perceber, é um tema muito atrativo, e aí agradecer também pela sua disponibilidade em ter ido gravar o curso e por estar aqui hoje com a gente, né, e agradecer, e aproveito para agradecer também ao Marco Beranger, não posso esquecer esse agradecimento, que está dando o suporte a gente e em todos os encontros, né? E nesse, principalmente, né? Que organizou tudo para a gente. Então, eu deixo aqui esses agradecimentos a você, ao Marco e à Casa de Vovó Dedé por estar promovendo esse evento. E para eu não ser injusto, quero agradecer a você também por estar dividindo aqui, né? Agradeço a todo mundo e a Brena não. Eu agradeço aqui. Muito obrigado, Brena, pelo suporte. Eu vim e por que eu ofereço esse tema? Porque é muito difícil você encontrar, né? Eu lá atrás, quando eu comecei a estudar, nós não tínhamos uma escola. Foi através do maestro Manuel Ferreira, e depois eu fui aprendendo com o Max Curandini. Na Itália tive que era um outro grande arranjador italiano. E eu sempre me incomodou o fato de eu ver poucos arranjadores, assim, que eu falo com consciência, né?
de saber o que está fazendo e escrevendo, né? E eu digo, fizeram por mim, eu quero fazer pelos outros, né? E lá atrás, o maestro Manuel Ferreira, Max Curandini, me ajudaram, me dando suporte, me trazendo essas informações e tantas outras coisas. E hoje é um prazer para mim, sendo aqui na casa de Vovó Dedé, pelo trabalho que a casa vem desenvolvendo, né? Que é esse lugar, um pai é mãe, né? Tantos jovens, tantas crianças, eu me acho no dever de estar aqui para dividir com os outros que fizeram um dia por mim. Que bom, maravilha. Então, a gente vai finalizando aqui. Então, um abraço, Ferreira. Até mais. Tudo Tchau, tchau. Tá bom? E é isso, ficamos por aqui, nesse encontro maravilhoso, com a participação do Tauan Bezerra, que estuda arranjo, né? E sigam, né? Eu indico que sigam acompanhando as atividades do FIME, que assistam, que vejam e revejam lá no canal da TVDD no YouTube. E fico por aqui, desejo tudo de bom para todo mundo. Um abraço e até mais.